Quero que você abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, irmãos, capítulo 11. Quero que você diga assim para o seu irmão, olha para ele e fala assim: eu profetizo que essa semana você vai me convidar para almoçar na sua casa. Amém, irmão? Amém, Rafael Júnior? Hein? Meus irmãos, eu sonhei essa semana todinha com isso. Meus irmãos. Irmãos, o texto que nós vamos ler, o texto de 2 Crônicas, capítulo 11, é um texto que eu comecei a compartilhar com os líderes de células hoje pela manhã. 2 Crônicas, no capítulo 11, no versículo 5. Humberto e a sua esposa Áquila, sejam bem-vindos. Que bênção, meus irmãos, isso aí. Eu profetizo que você vai me chamar para almoçar na sua casa. Deus abençoe, Humberto. Vamos vê-los. Áquila, que bênção, que bênção. Muito bem, meus irmãos. Eles casaram, foi que dia o casamento mesmo? Foi dia 4 de julho, não foi? E já tem 3 meses. 3 meses de casados, meu irmão. Que bênção. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, versículos 5 a 17. Diz assim: Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zífia, Doraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes, com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Senhor, nós lemos tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe na aplicação da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos faça compreender a tua palavra nessa noite e que haja decisão nos nossos corações também de seguir a tua palavra, de decidir por tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, a nossa palavra nessa noite é fortalecendo a igreja. Bom? Esse texto fala, eu vou te situar na história, para você perceber o que está acontecendo. Roboão, filho de Salomão, ele está pegando um reino agora de Israel, e você sabe que a história de Israel, eles tinham 12 tribos, e essas 12 tribos, por conta dos pecados, de alguns equívocos que Salomão cometeu, Deus falou que iria tirar 10 tribos da descendência de Davi. Só iriam ficar 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E foi o que aconteceu. Roboão agora, irmãos, está começando, e o que tinha sobrado das 12 tribos, tinham sido 2 tribos. Judá a mais forte, tá bom? E ele agora Roboão só reinaria sobre Judá e sobre Benjamim, só sobre essas duas tribos. E ele agora está começando o reino. Mesmo sendo um reino menor, ele precisa começar. Precisa começar e precisa fortalecer. E aí, irmãos, a estratégia que ele usa para fortalecer o reino de Judá foi fortalecendo as cidades. Não tem como ter um reino forte se não houver cidades fortes. Precisa ter cidades fortes. E aí, quando eu estava lendo essa passagem, esse texto, nessa semana, meus irmãos, o Senhor falou comigo acerca da igreja nesse texto, tá bom? E aí o Senhor ministrou meu coração acerca da igreja. Como que acontece na igreja? Para nós termos uma igreja forte, o Senhor ministrou esse texto acerca da igreja. O que precisamos fazer para sermos uma igreja forte, fortalecida? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos, aqui o texto fala sobre cidade, mas nós precisamos fortalecer as nossas células. Cada célula, irmãos, precisa entender que nós precisamos nos fortalecer.
Cada célula. E aí, quando o texto fala, porque se nós não tivermos células fortalecidas, nós não também teremos igrejas fortalecidas. Aí você vê que é um ciclo muito interessante. Para termos células fortalecidas, obviamente, nós precisamos de pessoas fortalecidas, verdade? Se nós tivermos crentes fortalecidos, nós teremos células fortalecidas. Se nós tivermos células fortalecidas, nós teremos uma igreja fortalecida. Se nós tivermos igrejas fortalecidas, nós teremos um reino muito fortalecido. Então, é uma sequência que você percebe que para a igreja estar forte, para nós fortalecermos a igreja, começa contigo, comigo. Começa fortalecendo a nossa própria vida. E nós precisamos tomar decisões, irmãos, porque nós precisamos nesse tempo, e tempo do fim, das últimas gerações, de uma igreja cada dia mais fortalecida. E o texto, a intenção de Roboão era fortalecer o reino. Então, a lição para a gente, se a gente quer ter igreja fortalecida, nós precisamos de células fortalecidas. E para termos células fortalecidas, irmãos, nós precisamos de pessoas fortalecidas. Crente substância. Então, uma decisão que nós precisamos tomar diante do Senhor. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para a gente viver de brincadeira. É um tempo que a gente, às vezes, brinca. Muita gente brinca muito de ser crente. Mas é um tempo que nós precisamos levar a vida cristã com muita seriedade. Como sempre houve, mas a nossa geração é essa. Nós precisamos encarar a vida cristã diferente. Precisamos encarar a nossa vida espiritual diferente. Nós precisamos fazer mudanças na nossa vida. Nós precisamos tomar decisões acerca da nossa vida. Porque senão, irmãos, qual a intenção de Roboão de fortalecer o reino? Óbvio. Ele tendo um reino fortalecido, os inimigos que viessem atacá-los não teriam êxito. Não teriam como enxergar. Não teria como saqueá-los. Não teria como entrar em Judá, porque as cidades estavam fortalecidas, as pessoas estavam fortalecidas, o reino estava fortalecido. Tanto é que todo o reinado de Roboão, houve guerra constante com outros reinos, com Jeroboão, por exemplo. Mas por que ele foi subsistindo? Porque ele estabeleceu um reino fortalecido. E nós, irmãos, precisamos tomar decisões de nos fortalecer. Irmão, é tempo da gente tomar decisão de andar muito assim. A gente anda muito assim, ó. Tá lá, tá cá, tá em cima, tá embaixo. Irmão, nós precisamos ser mais firmes. Ele queria estabelecer um reino firme. E nós precisamos também nos firmar. Nós precisamos buscar em Deus e tomar uma decisão. Escute bem que o Senhor, Ele decidiu, irmão, estabelecer o reino dele através de nós. Ele decidiu alcançar as pessoas através de nós. Ele decidiu que a igreja, através de nós, seria uma bênção para esse mundo. Há um texto na palavra do Senhor que diz que os anjos anelaram fazer isso, mas Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, deu essa tarefa para nós. Essa tarefa, irmão, de alcançar o mundo é nossa. Mas nós precisamos estar fortalecidos. Em que áreas nós precisamos estar fortalecidos? Acompanhe o texto comigo. No verso 11, primeiro que ele fortaleceu, primeira lição, ele fortaleceu as cidades. Então, primeiro, nós precisamos ter células fortes. Amém, irmãos? Repete comigo. Precisamos ser células. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos manter isso. Nós precisamos ser células, irmãos, cheias do Espírito Santo. Para que seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas para ser uma célula cheia do Espírito Santo, nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Irmãos, coloca uma coisa no coração. Andar na plenitude do Espírito, andar fluindo no Espírito, ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Há um preço a ser pago para isso. Preço que pouca gente quer pagar. Todo mundo quer o glamour de fluir no Espírito. Muita gente quer o glamour de fluir nos dons.
Muita gente quer o glamour, entre aspas, né, irmão? De fluir nos dons, de cura, de mas esses dons, irmãos, eles há um preço a ser pago. A salvação não, gratuita. Mas Paulo fala no final do capítulo 12, no começo do capítulo 14 de 1 Coríntios, fala assim: busque com zelo os dons do Espírito, para que a igreja seja edificada. E para buscar, irmão, não é de qualquer jeito. Tem um preço a ser pago. E aí eu ouvi uma frase, essa frase ficou assim, dentro de mim. Um dia eu ainda faço uma mensagem com ela. A frase é o seguinte, assim, a ideia do que o pastor disse é o seguinte: tem coisas, por exemplo, no Velho Testamento, que não era necessário que se fizesse um sacrifício. Não era pecado em si, mas eram impurezas. E a impureza, por exemplo, ela te impedia de fazer muitas coisas. Está entendendo? A lepra em si, ela não era necessariamente um pecado, mas ela te impedia de ter acesso, por exemplo, ao templo. Você não podia. Uma mulher com fluxo de sangue constante, fluxo de sangue, ela não poderia ter acesso a outras pessoas, porque ela se tornaria impura. Não era necessariamente pecado que exigia sacrifício de cordeiro, mas era impureza. Na vida da gente, irmãos, tem coisas que não necessariamente são pecados, mas são impureza. Está entendendo? Tem coisa na vida da gente que, pastor, isso é pecado? Sim, irmão, não sei se é pecado. Puro não é. Está entendendo? Coisas que nós assistimos, irmãos, é pecado? Tem coisas que são. Tem coisas que não necessariamente elas são pecados. Mas elas podem te trazer impureza à mente. Está entendendo? Aí, isso eu quero que depois nós vamos caminhar, numa outra oportunidade, nós vamos caminhar melhor nisso. Existe até alguns filmes, irmãos, que eles não necessariamente, eles entram naquela categoria de que são pecados, que é imoral, que é pervertido, mas ele traz uma mensagem que faz a tua mente e o teu coração ficarem impuros. Está entendendo? Tem coisas, irmãos, na vida da gente que as pessoas perguntam assim: pastor, e música mundana, música que não é gospel, que não é evangélica, eu devo ouvir? Eu não ouço. Pastor, onde que está que é pecado? Tem algum texto que diz que pecado? Ela só é impura. Ela te acaba te deixando impuro. Porque a pessoa que compôs não tem vínculo nenhum com o Senhor. A mensagem é uma mensagem também que não presta. Entendeu? O contexto que foi feito, tudo, não é para a glória do Senhor. Então, para mim, é impureza. Por isso que eu aconselho você a não fazer isso. E mais, irmãos, a gente passa tão difícil a gente luta para conseguir um tempo com Jesus. E aí tem gente que o tempo que ainda surge de poder escutar uma música que edifique a vida dele, ele ainda coloca Chitãozinho Chororó, ele coloca Roberto Carlos, ele coloca Ivete Sangalo. Irmãos, as pessoas têm tanta dificuldade de terem um tempo com Jesus, de serem ministrados com Jesus, e se permitem serem impuros. Eles se permitem serem contaminados com coisa que não edifica nadinha. Pelo contrário, enche a tua cabeça de princípios ruins. Está entendendo? Por isso a gente, então, afasta. Pastor, o senhor aconselha? Não, eu aconselho essas músicas a gente não ouvir. Não é para nós. E nós não precisamos de nada que tem lá. Está entendendo? A gente tem tanta dificuldade de ter um tempo com Jesus, e o tempo que a gente tem sobra, a gente, ao invés de ser edificado pelas coisas, a gente acaba sendo cheio dessas mensagens, irmãos, que foi feito em ambiente de consagração, de idolatria, consagração a demônios. Tem cantores aí, irmãos, que as letras, antes de fazerem o álbum,
o que muitas vezes o cantor evangélico, o crente sério, ele antes de fazer um CD, ele coloca na presença do Senhor, ele ora, ele consagra, ele pede direção das letras e tudo mais. Irmãos, o outro lado é a mesma coisa. Eles fazem oferenda, eles consagram a demônios, eles consagram a santo. Muitos contribuem com a igreja de Satanás. Então por quê? Por que eu iria fazer essas coisas? Aí a gente vai percebendo pessoas fracas. Pessoas fracas tornam uma célula fraca, que torna uma igreja fraca. Pessoas fracas acabam tornando uma igreja, uma família fraca. Está entendendo? Então, eu aconselho você a se fortalecer, a usar todos os minutos que você tem na sua vida, para você se encher do Senhor. Você se empanturrar das coisas do Senhor. Eu falei para os irmãos aqui que tem coisas, hoje tem coisas, que eu nem falo na igreja, que eu decidi nem assistir mais. Muitas vezes eu não falo, se alguém me perguntar e estiver conversando, eu até compartilho. Mas eu não quero trazer isso como doutrina para a igreja. Mas a mim, aquilo, assim, isso não faz parte mais para a minha vida. Eu não quero mais. Para mim é impureza. Para mim é sacrifício de sangue. É derramamento de sangue. Eu decidi que não quero mais. Está querendo ser espiritual demais? Não. A vida, meus irmãos, a caminhada da nossa vida, ela já é cheia, o diabo tenta de todo jeito manchar a gente. E a gente tem uma dificuldade de manter, há um preço a ser pago, irmãos, há um preço a ser pago para andar e fluir no Espírito. Há um preço a ser pago, a salvação não, gratuito, mas há um preço a ser pago, meus irmãos, para você fluir no Espírito, nos dons, para você ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos de pessoas que se fortaleçam. Lá em Efésios, Paulo fala para a igreja de Efésios, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se tem algo que fortalece a gente, é o Senhor. Quer ser fortalecido, meu irmão? Fortaleça-se no Senhor. Precisamos ser pessoas fortes, fortalecidas. Não é que não tenham problemas, não tem nada a ver com isso. Não é que tem dificuldade. Mas que sejamos fortalecidos no Senhor. Ele aqui estabelece, quero que você observe comigo, irmãos, 3 coisas que fala sobre uma batalha. Uma batalha tem pelo menos 3 aspectos. O fronte, que é o ataque. Você tem a retaguarda, que é a sua defesa. E tem o suprimento. O exército, por exemplo, ele está combatendo. Ele fala aqui, versículo 11, fortalecer as defesas. Então, uma das áreas que alguém está combatendo, nós precisamos fazer, é sermos fortalecidos nas nossas defesas. Precisamos também saber atacar. Mas não é só ataque e defesa. O texto fala também, irmãos, ele fortaleceu suas defesas, colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. 3 coisas importantes com relação à batalha: o fronte, a defesa e suprimento. Às vezes, irmãos, nós precisamos, nós temos ataque, defesa, mas não temos suprimento. Em pouco tempo, irmãos, se nós não tivermos suprimento suficiente, esse exército se arrebenta. Eu fiz uma citação de manhã e li à tarde de novo sobre o templo de Israel, que estava cercado, os muros de Israel estavam cercados, e eles fizeram um cerco. Tinha uma muralha forte, ou seja, eles estavam bem protegidos. Mas o alimento foi acabando. Foi acabando e a fome estava tão terrível, irmãos, em Israel, tão terrível, que 2 mulheres começaram a discutir, e o rei, por que vocês estão discutindo? Aí a mulher assim, porque ela não cumpriu a palavra dela. Que palavra que ela não cumpriu? Ontem nós combinamos que por causa da fome, a gente ia cozinhar meu filho.
Aí eu matei meu filho e nós comemos o nosso filho. Aí hoje era a vez dela matar o filho dela e cozinharmos para nós comermos. Ela não quer dar o filho dela. O rei, meus irmãos, ficou apavorado. Meu Deus! Ele rasgou. Você vê o desespero que é não ter alimento dentro de um lugar fortificado. Como é que você sobrevive sem alimento? Sem suprimento? Como é que você faz sem comida? E dentro de um lugar fortalecido, você tem que ter suprimento. E não é só suprimento de alimento. Por exemplo, na cidade, imagine Palmas. Palmas tem a ponte, e aí a gente vai quebrando os acessos. Não tem suprimento. Vai na hidrelétrica, joga uma bomba, nós não temos energia. Aí você percebe como é que vai ser nós como soldados aqui em Palmas sem energia, irmãos. Dá para tu? E aí, como é que a geladeira funciona? Os alimentos começam a apodrecer. Então, essa subsistência é essencial para a nossa vida. Como trazer isso para a vida cristã? Nós precisamos de suprimento na nossa vida diária. Olhe bem para mim. Nós precisamos de suprimento na nossa vida diária. É pão, meus irmãos, é maná de Deus. Quando nos falta um maná, irmãos, aí é fome. E aí pessoas, irmãos, vão ser encontradas totalmente fragilizadas, enfraquecidas, porque não tem maná diário. Você tem que decidir, irmão, coloca no seu coração, você tem que decidir pela sua palavra diariamente. Você tem que decidir se alimentar dessa palavra diariamente. Porque uma das estratégias do diabo, meus irmãos, não é de cara fazer você adulterar, mentir. É te fazer afastar da palavra. Ele vai tentar de todo jeito cortar teu suprimento. Se ele cortar teu suprimento da palavra, a tua vida de oração, meu irmão, você vai ser encontrado enfraquecido demais. Me faz lembrar um dia que o rei Saul, ele fez um propósito no meio da guerra. No meio da guerra ele fez um propósito assim: quem comer hoje vai ser morto. Os soldados estavam mortos de fome, cansados, precisando se alimentar. Mas o rei fez um jejum doido. Ninguém pode comer, quem comer morre. Aí Jonatas, filho de Saul, que não sabia, ele pegou um cajado assim, e um pouco de mel, e colocou na boca. O texto fala que os olhos de Jonatas brilharam. Aí os caras falam assim: teu pai falou que quem tivesse comida ia morrer. Aí ele diz assim: meu pai fez um propósito, uma decisão louca. Olha como meus olhos brilharam quando eu provei desse mel. Como seria a nossa vitória se os nossos soldados tivessem se alimentado? Irmão, suprimento é essencial para a vida da igreja. Mas aí, irmãos, a gente não consegue ler por vários motivos. Uns porque são preguiçosos. Outros porque querem que os outros mastiguem para eles. Outros porque são enrolados. Outros porque não gostam mesmo. E vai assim. O fato é que a gente vai encontrar pessoas enfraquecidas. Precisamos fortalecer as nossas defesas. Precisamos fortalecer a nossa fé. Paulo usa a expressão escuta a fé. Nós precisamos levantar nossas muralhas. Precisamos levantar o nosso escudo. Precisamos ter vida de muita oração, meus irmãos. Não dá para brincar. Não dá para brincar mais, meus irmãos, com a vida cristã. Se você quer chegar lá na frente, se você quer chegar, está na hora de nós tomarmos decisões com relação à nossa vida. E aí ele estabelece defesas e ataque também. Ele fala sobre lanças. Lança é para atacar. E como é que Jesus usava a lança? Paulo fala sobre espada. Tem a mesma função. Nós precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós precisamos reencontrar a palavra. Nós não podemos mais ficar de bobeira com a Bíblia. Não encontrar mais com a Bíblia, não ler mais a Bíblia.
Irmãos, nós precisamos retomar nosso evangelho. Nós precisamos levar a sério o nosso evangelho. Está na hora. Está na hora da gente fortalecer a nossa vida. O Senhor conta, coloca uma coisa no seu coração, o Senhor conta com você. Está entendendo? O Senhor conta contigo. O seu pastor conta com você. Porque pastor não faz nada sozinho. Pastor não faz nada sozinho. Roboão, ele estabeleceu comandantes nas cidades. Aqui a gente estabelece líderes de células. Então os nossos líderes precisam ser líderes fortalecidos. Se quer ser um líder bem fortalecido, que tenha êxito na sua caminhada, meu irmão, há um preço a ser pago. De oração. Às vezes as pessoas estão dormindo, você está orando. Às vezes as pessoas estão almoçando, comendo do bom e do melhor, você está jejuando. E não tem outro jeito. Se você quer ser um líder de excelência, um comandante de excelência, irmãos, nós precisamos mudar o nosso jeito de vida. Precisamos decidir, irmãos. Como diz lá em 2 Timóteo 4:2, que Paulo dizendo para Timóteo, que esteja preparado, que você não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo ali que para Timóteo, você tem que estar bem preparado. Nós, irmãos, como líderes, precisamos ser líderes bem preparados. Só um parênteses. E onde que eles são bem preparados? Na ministração, no treinamento, no dia a dia. Você é treinado no dia a dia, mas também é treinado aqui na escola de líderes. Você precisa se esforçar. Você precisa ter bom ânimo para estar aqui. Você precisa ser forte nisso, ser bem treinado, querer aprender, desenvolver. Porque tem pessoas que estão sob a sua liderança. E você precisa conduzi-los bem. Está na hora da gente levar isso a sério, irmãos. Eu gosto de uma vez que eu li num trecho do livro de Joyce Meyer, que ela diz assim: o dia que eu passei a levar o estudo da palavra a sério, minha vida mudou. Isso é joia demais. Porque por vezes nós levamos o estudo da palavra, a leitura da palavra, a gente leva assim de qualquer jeito. Então a gente leva a sério. A liderança da célula, a sério. A vida cristã, sério. E aí ele fala assim, tinha suprimentos e tinha muito azeite, azeite e vinho. Dois simbolismos aqui. Fala sobre alimento, obviamente, mas o azeite, irmãos, azeite, no simbolismo bíblico, quer dizer a unção do Espírito. Irmão, na sua vida tem azeite e sobra? O texto fala que para termos um reino forte, cidades fortes, nós precisamos ter bastante azeite na nossa vida. Não pode faltar azeite na nossa vida. Mas é ruim porque Jesus já avisa lá em Mateus, capítulo 25, que no final dos tempos, uma das faltas na igreja seria a falta de azeite. Lembra da passagem das 10 virgens? 10 eram prudentes, tinham azeite. 5 não tinham azeite suficiente. E a lamparina apagou. Irmão, nós precisamos de azeite para a nossa lamparina não apagar. Está entendendo? Tem que ter azeite na vida. Tem que ter unção na vida. Tem que buscar por unção. Tem que buscar por poder de Deus. Tem que buscar por mais do Espírito Santo. Mais pelo Espírito Santo. Pagar o preço. Jejuar. Orar. Clamar ao Senhor. Clamar mais. Mas ter unção. Ele fala que tinha muito azeite. Ele fala que tinha muito vinho. O vinho tinha algumas simbolismos. Uma delas simbolismo de alegria. Mas também ele era muitas vezes usado como antisséptico. Ou seja, a pessoa machucava, eles derramavam o vinho para
matar as bactérias. Entendeu? Qual o simbolismo disso? Você lembra da passagem do bom samaritano? Quando ele encontrou aquele cara machucado na rua, ele fez duas coisas. Ele derramou antisséptico, que foi o vinho, ou seja, aquele machucado todo, ele entornou aquilo em cima para matar, para queimar as bactérias, para matar as coisas. E depois ele derramou azeite para cicatrizar. Duas coisas que não pode faltar na vida da gente. Não pode faltar azeite e vinho na vida espiritual. Por vezes está faltando. A igreja, o que é o simbolismo de vinho para a igreja? O poder de curar. Não é só curar fisicamente, orando, também. Mas o poder de curar, de trazer cura na vida das pessoas. Nós estamos perdendo isso. Mas numa igreja, para ser fortalecida, nós precisamos buscar por isso. Buscar por muito azeite. E buscar por muito vinho. Não pode faltar na nossa vida. A igreja de Laodiceia, que era uma das últimas igrejas de Apocalipse, que fala que é sobre a última igreja, muitos fazem aplicação até equivocada. Eles fazem assim: visto que você não é quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar. Por que que ele usa essa expressão quente e frio? Preste bem atenção. Perto de Laodiceia existiam duas cidades muito importantes. Uma delas chamada Hierápolis e a outra chamada Colossos. Hierápolis, irmãos, que tem a chamada Cidade do Sol, era uma cidade onde tinham fontes térmicas. E essas águas, essas lamas dessa fonte, que eram águas térmicas boas, quentes, essas águas elas tinham um poder curativo nas pessoas. Por um outro lado, tinha a cidade de Colossos, que é chamada dos Colossenses na Bíblia. A água lá não era quente, a água lá era fresquinha, era uma bênção. E era excelente para se beber. E ela trazia refrigério às pessoas. A pessoa beber uma água de Colossos, era como se nós estivéssemos bebendo uma aguinha geladinha hoje. Então, dois tipos de água. Uma água que vinha de Hierápolis e uma água que vinha de Colossos. A água que tinha em Laodiceia, naquela cidade, era uma água que vinha de uma outra cidade por dutos abertos. Aquela água saía fresquinha, mas vinha sendo exposta no calor. Quando aquela água chegava em Laodiceia, irmão, aquela água estava no mínimo morna. Por isso que Jesus fala assim, preste bem atenção para você não se perder na mensagem. Visto que vocês não têm o poder, ele está falando sobre as águas. Visto que vocês não têm o poder curativo de Hierápolis, nem o poder de refrigério de Colossos. O que vocês têm é uma água morna. Eu estou a ponto de vomitar. Ele está falando isso para a igreja. Ele está falando para a igreja de Laodiceia que eles tinham perdido o poder de curar. Ele estava dizendo para Laodiceia que eles tinham perdido o poder de trazer refrigério às pessoas. E o que eles produziam? Uma água morna. O que vinha, que eles tinham ali, era uma água que vinha morna, que não dava prazer. E o Senhor fala, o que eu experimento e provo de vocês, é uma água morna que está me fazendo vomitar. Você imagine Deus falar isso para nós. Deus olha para a nossa igreja, para nossas vidas e fala assim, vocês estão perdendo o poder de cura. Vocês estão perdendo o poder de refrigério. O que vocês estão produzindo é uma água morna que eu estou vomitando. O que vocês trazem até mim é uma água que eu estou a ponto de vomitar. É isso que o texto está dizendo. Então a igreja ela não pode perder o poder de cura, de refrigério, de salvação. A palavra do Senhor está dizendo para a gente ir até os aflitos. As pessoas estão sem Jesus e alcançá-las. Quando você alcança alguém para Jesus, você está trazendo refrigério para ela. Quando a igreja para de evangelizar, quando a igreja não se preocupa em alcançar os perdidos, quando a igreja só se preocupa consigo mesmo, irmãos, ela produz uma água morna, sem prazer para Deus. E é interessante que a igreja de Laodiceia fala assim, nos tornamos ricos,
não precisamos de nada. Isso é terrível, quando a igreja acha que não precisa de nada. E aí Deus olha para assim, o que vocês produzem é uma água morna que eu não estou suportando mais. Irmãos, nós precisamos fortalecer as nossas vidas. Nós precisamos trazer as águas de Herápolis para nós novamente. As águas de Colosso. As pessoas cheguem até nós, irmãos, e encontrem refrigério. As pessoas precisam chegar até nós e reencontrarem cura. Às vezes, irmãos, nós nos deparamos com alguns crentes que eles, ao invés de trazer cura, refrigério, eles fazem a gente ficar mais doente. Ao invés de curar as pessoas, elas adoecem as pessoas. Nós não podemos ser igreja que adoece os outros. Nós precisamos ser crentes que trazem refrigério, que trazem cura. Nós precisamos de igrejas fortalecidas. Para termos igrejas fortalecidas, precisamos de células fortalecidas. Para termos células fortalecidas, nós precisamos de pessoas fortalecidas. Precisamos de líderes fortalecidos, que queiram pagar o preço, irmãos. Vou dizer para você, o fluir do refrigério, o fluir na nossa vida de refrigério, de cura, isso não vem assim, não. Você tem que pagar o preço por isso. Um preço que pouca gente está disposta a pagar. Um preço, irmãos, que por vezes a gente não encontra pessoas querendo fazer. Mas que a igreja precisa. Está entendendo? E o Senhor conta com a gente para isso. E eu conto com você. Eu conto com você, líder de célula. Conto com você para se empenhar mais. Para buscar mais por sua própria vida. Palmas precisa da igreja do Senhor Jesus. Amém, irmão? Palmas precisa. Mas não de uma igreja que produz água morna. Mas uma igreja que tem que trazer cura. Palmas, o nosso Brasil está precisando de uma igreja que traga cura. Não só cura de uma dor de cabeça, de uma enfermidade, mas cura da alma. Através da salvação de Cristo Jesus. Refrigério para a alma. Consolo. Nós precisamos que dentro da igreja se levante os Barnabés. Homens que pagam o preço e não aceita perder ninguém. Barnabé é o tipo de cara na igreja que ele não aceitava perder ninguém. Ele ia atrás e voltava. O cara era encrencado, mas Barnabé, vou trazer uma mensagem depois, mais uma vez, pegar de novo sobre Barnabé. Barnabé ia atrás do cara, o cara era encrencado, mas Barnabé ia lá, corria, saía do meio de uma igreja avivada para ir longe, buscar Paulo, por exemplo. O cara encrencado. Precisamos de André, Natanael, que levam os outros até Jesus. E que se levante aqui em Palmas. Essa igreja. Uma igreja, irmãos, que não simplesmente alcance prosperidade. A igreja de Laodiceia foi a igreja mais rica das 7 igrejas da Ásia, foi a igreja mais rica. Prosperou tremendamente. Mas Deus chama aquela igreja de pobre, miserável, cega e nu. O que eles produziam era uma água morna. Aí eu fico pensando, o que nós estamos produzindo? Será que nós somos o tipo de crente que produz refrigério, cura as pessoas? As pessoas que se aproximam da nossa célula, elas estão sendo curadas? As pessoas que se aproximam de nós, elas estão sendo transformadas ou estão piorando? Eu quero orar com você. Quer que você fique de pé? Nós vamos orar. Irmão, a gente tem que tomar algumas decisões na nossa vida, gente. Pegar coisas assim e falar assim, Senhor, em nome de Jesus. Não está para quebrar. Vou pagar um preço de jejum e oração por isso. Vou acordar mais cedo, vou orar mais meia hora, mais 1 hora por dia. Esse tipo de decisão. Eu vou pegar minha Bíblia de novo, vou ler agora
com seriedade. Vou jejuar diferente agora. Mas a gente faz um jejumzinho muito café com leite. Pega firme, pá. Quer ver mudança na tua vida? Quer ver mudança na célula? Mudança na tua casa? Pega firme, pá. Pega na oração. Faça como Jacó. Senhor, só te largo quando o Senhor me abençoar. Pega firme, cara. Pega firme na sua célula. Pega firme no seu ministério. Senhor, eu preciso mudar isso. Chega de todo domingo. Passa a semana, não acontece nada e a gente fica tranquilo. Não acontece nada na célula, a gente fica tranquilo. Nada mudou na vida cristã, tranquilo. Irmãos, é hora da gente fazer acontecer. No poder do Espírito Santo. Decidir, Senhor, eu preciso mudar a minha vida com o Senhor. Eu preciso. O Senhor nos falou que para termos igrejas fortes, precisamos de células fortes. E para termos células fortes, nós precisamos de pessoas fortes. Inclusive, líderes fortes. Não é que líderes não tenham problemas, mas são líderes de homens de oração, homens de palavra. Muitas vezes as pessoas estão lá na brincadeira, mas você tem um preço a ser pago. Você tem um compromisso com o seu Senhor. Muitas vezes as pessoas estão lá brincando, não tem nada de problema nem brincar. Mas você tem um compromisso com o Eterno, com o Senhor, para clamar por sua cela. Você tem pessoas que Deus colocou sobre o seu pastoreio. Você quer abençoá-las. Irmãos, tem gente na sua família que precisa ser abençoado por você. Mas existe um preço a ser pago. De muita oração, de muito clamor. Faz uma limpa na tua casa desses CDs que não prestam, irmão. Isso traz impureza à sua mente, o seu coração. É tão difícil, a gente luta tanto para ter um tempo com Jesus. E você fica gastando dinheiro com coisas que não prestam, contribuindo com coisas do mundo. Irmão, sai fora disso. Volte para o Senhor. Volte seu compromisso com Jesus. Não aceite a sua célula multiplicar. Não aceite a sua vida não frutificar, meu irmão. Meu irmão, não aceite passar um ano e você não ter conseguido trazer ninguém para a igreja. Não aceite isso. Sim, isso não pode. Não pode, irmãos. Irmãos, o Senhor quer salvar a cidade de Palmas. Você crê nisso? Mas Ele conta com você. Você crê que Deus quer fazer uma obra extraordinária em Palmas? Amém? Mas essa obra Deus faz com a gente. Nas nossas vidas. Através das nossas vidas, meus irmãos. E nada vai acontecer se nós não nos colocarmos na posição do Senhor. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar. Oh, Senhor. Quero orar contigo. Por algum propósito que você ouviu nessa noite, você deseja que eu ore por você. Talvez seja por fortalecimento, talvez uma decisão que você tomou e quer colocar diante do altar do Senhor. Eu queria orar com você. Queria que você saísse do seu lugar. Eu queria fazer um tempo de oração com você em nome de Jesus. Se alguém gostaria de vir orar comigo aqui na frente, vem cá. Isso, pode vir, querido, em nome de Jesus. Vem cá. Eu quero orar com você. Vem aqui, bem para frente aqui. Você tem a liberdade de ficar de pé no altar, de joelhos. Mas é um momento para você entender e falar com o Senhor, Senhor, eu preciso mudar isso. É tempo de termos nossas famílias fortalecidas, meus irmãos. Igrejas fortalecidas. Celas fortalecidas. Eu quero falar para você que talvez não seja líder de célula. Eu quero trazer uma palavra para você. Irmãos, o seu líder de célula conta com você. A sua igreja conta contigo.
Sem você nós não fazemos nada, meu irmão. Sem você a célula não anda. Se você não estiver firme, junto, irmãos, seu líder vai padecer demais. Quero que você se comprometa. Você talvez não seja líder de célula, mas eu quero que você se comprometa a isso. Senhor, eu estou aqui. Mesmo que eu ainda não seja líder por 1 ano, 2, não tem problema, Senhor, mas eu faço parte do reino. Se comprometa com o Senhor acerca da sua célula, da sua igreja. Em todos os aspectos, a igreja conta contigo. Na hora das coisas mudarem, na hora das coisas a gente se posicionar, meus irmãos. Talvez está faltando suprimento. A gente, irmãos, eu vejo muito crente falar assim: eu estou meio enfraquecido. Irmão, nós ficamos enfraquecidos quando falta suprimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor nos deu um caminho, Senhor, para sermos igrejas fortalecidas, Senhor. E no poder do nome de Jesus, que os teus filhos, Senhor, fortaleçam suas próprias vidas. Que os líderes decidam se fortalecer no Senhor. Que as células, Senhor, sejam células fortalecidas. Seremos igrejas fortes. Nós sabemos que o Senhor tem uma obra para fazer no nosso Brasil. E aqui em Palmas, Senhor. Mas essa obra é feita através de nós. E Senhor, se nós não colocarmos nas tuas mãos, se nós não orarmos, se nós não nos reencontrarmos com a tua palavra, jejuarmos, clamarmos ao Senhor, Senhor, nós vamos ficar na mesma. E a gente sabe que a estratégia do maligno muitas vezes nos ataca, mas muitas vezes, Senhor, ele simplesmente arma uma estratégia para nos faltar suprimento. Porque um exército sem suprimento é um exército fraco. E nós não queremos ser um exército fraco. Nós não queremos ser crente fraco, fraqueza. Está na hora, Senhor, de sermos fortalecidos no Senhor. Como Paulo aconselha a igreja de Éfeso: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Senhor, a nossa força está no Senhor. É nesse lugar que nós precisamos estar, no Senhor, na presença do Senhor, clamando ao Senhor, lendo a tua palavra. E há um preço, há um custo por isso. E que, ó Pai, essas pessoas aqui, Senhor, que se sentiram, Pai amado, impulsionadas a fazer algo por suas próprias vidas, pela igreja, pelo reino de Deus, eu quero abençoá-las em nome de Jesus. E naquilo que elas estão encontrando dificuldade, Pai, fortalece, repreende a obra maligna, repreende todo o mal. Pai, nós queremos voltar a trazer refrigério para as pessoas. Nós queremos, como a igreja de Herápolis, ó Pai, nós queremos trazer cura às pessoas. Que sejamos uma igreja que traga cura. Que sejamos uma igreja, Senhor, que traga refrigério, traga salvação. Chega, Senhor, de produzir água morna, que o Senhor está a ponto de vomitar. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa por isso. Nos perdoa porque muitas vezes nós prosperamos e achamos que isso o Senhor está aprovando a nossa vida. E muitas vezes, ó Pai, o Senhor está sentindo ânsia de vômito por aquilo que nós estamos fazendo. Mas, Senhor, transforma a nossa vida. Tua palavra diz: arrependa-te. E, ó Pai, nós queremos mudar isso em nome de Jesus. Eu abençoo a decisão que os teus filhos fizeram nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Dê uma palavra para o seu irmão que está ao seu lado. Você pode dizer: meu irmão, a igreja conta com você.
a igreja conta. Você pode dizer, meu irmão, a célula conta com você.